show aqui começando o YouTube. Dá só um segundinho. Sinaliza quando estiver no YouTube. Preparativos. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, gente? Muito boa noite. Oi, Jaque, Priscila, Vanessa, sua linda. Lili. Vanessa, a Lili está assistindo a gente de Portugal. Nesses primeiros minutos, eu sempre dou uma embromadinha para galera entrar. Porque senão a gente começa a falar sem público. Oi? Gente, então, Giovana, seja bem-vinda. Henriette, olha, muita gente legal entrando aqui. Então, gente, é o seguinte, essa live de hoje está sendo transmitida pelo YouTube, por aqui, pelo Instagram, por aqui. Eu vou dar continuidade ao tema do dress code. Só um instantinho, peraí, que o meu operador tá me pedindo aqui. O que foi, amor? A Vanessa teria que botar o fone e ouvir o bem. A Vanessa teria que botar o fone para ouvir a gente, mas ela vai ouvir pelo Instagram já já. Tá. Vanessa, se quiser, você já pode chamar pelo Instagram. Nathalie, Ezequiel, Priscila, Ana Lúcia, sejam todos muito bem-vindos. Já chamou? Peraí, deixa eu voltar aqui a telinha então. Ué. Peraí, consegui. Ó. Eu não sei como é que acontece aqui na tela. Cancelar, aguardando Vanessa Ezequiel, vai conectando. Opa! Apareceu! Que mulher linda, meu Deus. Tudo bem? Tudo bom. Agora sim, né? Agora vai. Isso, detalhe, a gente já está sendo transmitido pelo YouTube, né? As nossas carinhas estão aparecendo lá. E eu depois vou divulgar o link para quem eventualmente não conseguiu acompanhar, para poder ver. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui técnica. Amor, eu estou ouvindo com eco. Deixa eu colocar o meu fone para ver se melhora. Isso, acho que o fone vai melhorar. Porque eu tô ouvindo aqui para tudo que é lado. Pronto? Melhorou? Melhorou. Enfim. Então, detalhe. Onde que tem minha cola? Super improviso. Então, semana passada, só para contextualizar, semana passada, na terça passada, eu fiz a live de terça-feira, falando sobre dress code no secretariado. Me baseei no secretariado convencional, que é onde eu tenho experiência, né? Perfeito. Enfim, e aí eu falei que a questão do dress code é muito relevante na nossa profissão. Ela tem não só a funcionalidade, a vestimenta, ela não tem só a sua funcionalidade, que, enfim, no dia a dia a gente considera, né? Quando você escolhe suas roupas, a questão da funcionalidade tem a ver com, enfim, se eu vou fazer um exercício, eu escolho uma roupa adequada para fazer exercício, que vai me dar mais mobilidade. Se eu vou à praia, eu uso um traje adequado para tomar um banho de mar.
Se eu vou numa Isso. festa, eu me visto de maneira adequada para uma festa. E o mesmo acontece para trabalhar, né? E falei também que, além da questão da funcionalidade, tem a questão da identidade. Dress code também é uma maneira de expressão pessoal. E que, no contexto da empresa, o que você está expressando não é a identidade pessoal, mas a identidade da empresa. Por isso, algumas empresas determinam dress code. Então, é muito importante para o profissional de secretariado, não só para o profissional de secretariado, né? Qualquer profissional levar em consideração que quando ele está cumprindo as suas funções dentro de uma empresa, ele está representando os interesses e a maneira como essa empresa quer ser percebida. Exato. Além disso, falei também que também pode ser considerado uma questão de estereótipo. E, no final, eu disse que o estereótipo, na verdade, embora pareça uma questão de preconceito, muitas vezes, ou de uma imposição social, é algo que precisa ser valorizado porque leva em consideração a maneira como o cérebro humano funciona. Né? E foi isso. Né? Foi isso. Um resumão, né? Oi? Um resumão, né? Para a gente recapitular. Um resumão. Na verdade, eu falei quase uma hora. Né? Eu falo pelos cotovelos. Eu falei quase uma hora. Mas, enfim. E aí, Vanessa fez um post no dia seguinte da live, que eu adorei, né, dizendo que o secretariado remoto a libertou dessa imposição, vamos dizer assim, que é adotar o dress code corporativo. E eu queria saber de você, Vanessa. Fala pra gente. Como foi isso, né? Como é que é a questão do dress code no secretariado remoto? Então, quando eu fiz aquele post, eu comentei por conta de realmente um trabalho que eu tive, que eu era meio que obrigada mesmo por conta da cultura da empresa. A minha supervisora era muito... ela era muito formal, né? Assim, então eu tinha que usar terninho de fato. Ela não deixava que eu usasse, mostrasse tatuagem, ou não usasse batom muito escuro. Tudo para ela chamava atenção de homens por causa do estereótipo que ela construiu lá no passado, por conta do que a gente já sabe do que acontece, né, com o estereótipo dado ao secretário executivo, ao profissional de secretariado executivo. Então eu me sentia assim muito reprimida em relação a usar roupas. Eu não podia usar uma roupa muito colorida, eu não podia... Isso foram 2 anos, né, de trabalho. Então, eu não podia usar uma roupa muito colorida, não podia usar uma roupa... Tinha que ser o dress code de lá, de onde eu estava. E quando eu me tornei secretária remota, eu passei um tempo ainda com aquele pensamento de não, tenho que usar roupa neutra, que é para passar credibilidade. Eu não posso mostrar minhas tatuagens. E ainda fiquei com aquele pensamento por algum tempo, né? Mas daí eu percebi que não é bem assim. Claro que a gente tem que ter senso e tem que saber usar cada roupa em cada lugar para cada ocasião. Isso é fato. Tem pessoas que eu vou atender, tem parcerias que eu vou fazer que eu preciso colocar um blazerzinho, que eu preciso colocar uma roupa mais fechada, sem nenhum tipo de decote, um batonzinho mais claro. Isso é senso mesmo que a gente tem que ter. Mas o secretariado remoto, ele me possibilitou, por exemplo, de usar roupas mais coloridas, mais jovens como eu, do jeito que eu gosto, me possibilitou muita coisa. Então, assim, a gente tem que ter o senso de saber o que usar quando usar, mas, de fato, ele possibilita mais coisas, sabe? Então, assim, para mim isso foi muito incrível. E eu amei essa possibilidade que o secretariado remoto me deu. Entendi. Peraí, só um instantinho. Estou tendo umas instruções aqui, gente, para o som melhorar e tal. Peraí. Eita, tem tanta gente falando aqui. Ai, problemas técnicos. Enfim, muito bom. Realmente, eu já imaginava, né, que, sei lá, em ocasiões como, por exemplo, você vai fazer uma visita a um cliente ou vai fechar um contrato. Então, acho interessante você
você já falou, né? De repente coloca um Isso. terninho. Depende Mas muito nem do sempre. cliente, né? Depende Exatamente. do cliente. Eu tenho um cliente que tem eu já 21 anos. Aí eu Oi? chego lá com ela, eu tenho uma cliente que tem 21 anos, que é empresária. Aí eu cheguei lá a primeira vez de terninho, assim, ela olhou pra mim, ela se desconectou de mim, porque ela tava toda jovial e eu tô formal, assim, ela meio que sentiu meio que um peso. É como eu percebi, da outra vez eu já fui mais parecida com ela. Você não tem noção da diferença que fez isso. Ela se Pois é. conectou muito mais comigo do que da outra vez. Então eu preciso primeiro verificar antes meu cliente, como é que ele é, como é que ele se veste, qual a cultura dele, né? Ver tudo isso para poder me Exatamente. conectar com a pessoa. Muito bom. E Vanessa, a questão da... Uma seguidora na live passada, né? Ela me falou assim, foram várias perguntas, inclusive, gente, como live a gente tem que ler aqui as perguntas que forem pintando. Só que É tá verdade. muito legal, tem muita gente entrando aqui. Eu não sei se você consegue ver as perguntas também. Você consegue, Vanessa? Consigo sim. Tem muita gente aqui entrando. Jéssica acabou de entrar, Jéssica, minha amigona daqui de Recife, que é sua fã junto comigo. Jéssica Nascimento, do Real. Ah, aquela linda! Aliás, Jéssica, nosso amor está abalado. É a primeira live que você entra. Tô com ciúme da Vanessa. Tô com ciúme da Vanessa, que eu já mandei vários convites de live para ela. Mas, rapaz... Então, não tô conseguindo ver. Peraí, hello. Tem muita gente entrando. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Duas rainhas do secretariado executivo. Ai, que lindo. Ô, gente. A turma tá, enfim. Então, Vanessa falou desse lado um pouco mais livre que o secretariado remoto possibilita, né? E existem umas questões também, né, que são muito ligadas ao estereótipo mesmo, né? Por que a gente tem necessariamente que estar vestida de maneira mais formal para ser percebida como alguém mais séria, né? Isso Você, se não foi me uma engano, reflexão tem que eu 24 fiz. anos, não é isso? Eu tenho o dobro da sua idade. Ô, mulher, quero eu chegar ao dobro da minha idade, assim, meu sonho. Menina, a gente disfarça. A gente disfarça a pele. Então, você quer comentar essa questão, Vanessa? Porque, teoricamente, não era para ser dessa forma, né? Isso, exatamente. A gente precisa ter consistência e conteúdo. Mas, infelizmente, a questão do estereótipo, da aparência, muitas vezes é valorizada, né? Exato. Eu acredito que, assim, existe ainda uma questão de estereótipo mesmo colocada no profissional de secretariado. Mas o que é que acontece? A gente, enquanto profissional, ao invés de se posicionar, né, que é o que eu estou fazendo agora, a gente fica meio que vivendo aquilo mesmo. Não se colocando no lugar de... absorve como verdade, não, tem que ser daquele jeito, eu tenho que seguir aquela regra. Mas não, a gente pode usar cores mais chamativas, cores mais vibrantes. Por que não usar um batom? Minha gente, eu fico pensando, qual o problema de a gente colocar um batom vermelho e ir trabalhar? Qual o problema? Eu tô pedindo para me beijar? Não tô, sabe? Então, assim, tem coisas que eu realmente fico sem entender de onde é que as pessoas tiram esses estereótipos. Então, eu acho que é uma questão mesmo de posicionamento. A gente tem que se posicionar como profissional, porque eu vejo advogada aí usando batom vermelho à torta e à direita e ninguém fala nada. Então, por que secretária não pode, sabe? Exatamente. Então, assim, a gente perceber em qual momento, claro, mas a gente se posicionar e pegar aquilo pra gente como a nossa verdade, porque a verdade nenhuma é absoluta, cada uma vive a sua. Então, pra mim, hoje eu consigo ter essa liberdade de me expressar e sem ter medo de julgamentos, porque o que mais bloqueia a gente é o medo do julgamento. Não é nem nada. É o que o outro vai pensar de mim se me ver com batom vermelho. O que o outro vai falar de mim se me ver com um vestido azul. Porque aconteceu comigo de no meu trabalho eu ser pedida para voltar para casa porque eu estava com um vestido azul que era justo ao corpo, porque eu tinha visto a menina do Suits, a dona, a secretária maravilhosa,
Sabe, já Sim. assistiu? Aí eu vi a Donna Já, com claro, vestido eu acho ela azul. uma referência em dress code. Exato. Aí eu vi ela com vestido azul, justo assim, maravilhoso. Aí eu fui atrás de um parecido, né, para ir para um evento no trabalho. Eu fui mandada voltar porque estava com um vestido muito justo. Eu fiz, minha gente, isso não existe. Sabe? É como se eu tivesse... Eu nem sei como é que é isso. Enfim. Mas eu acho que a gente tem que se posicionar mesmo como profissional de secretariado, independente do tipo de vestimenta. Claro que sempre tendo senso, sempre falo muito isso. Não é você pegar um short meio palmo e pegar um decotão e sair por aí. Não é assim que funciona. Mas dá pra gente ter liberdade de se vestir como quer, de se vestir como é o nosso estilo, como é a nossa essência. Porque cada um tem o seu jeitinho, né? Cada um tem o seu jeitinho de se vestir, de montar seu look, seu estilo. Então, eu acho muito válido isso. Eu acho que uma questão que pode ser considerada aqui nesse caso é a gente entender que quando você está começando num trabalho, isso não funciona só através da sua vestimenta. Isso funciona em tudo. Você precisa, de alguma maneira, provar para as pessoas que a sua competência, né? Exatamente, que você corresponde às expectativas que foram criadas quando fizeram entrevista, quando te contrataram. Então, existe um período ali de adaptação, né? Que você realmente precisa mostrar suas credenciais, provar competência, provar que você é uma pessoa confiável, não provar no sentido de querer exigir, ou exigir não, mas enfim, dar o tempo inteiro justificativas e provas com palavras. Você tem que agir de acordo, né? Porque muitas vezes a palavra nessa hora, inclusive, ela desautoriza a ação. Não adianta você ter uma ação num sentido e as palavras em outro, né? A tua palavra e a tua ação, elas têm que andar na mesma direção. Tem que ser congruentes, né? Exatamente. Então, acredito que essa seja a questão. Uma vez que você já mostrou... É claro que também não é assim. Beleza, já conquistei o respeito da empresa. Já sabem que eu sou uma pessoa competente, vou de decotão e mini saia. Exatamente. Não é isso que a gente está falando. À medida que você vai ganhando o respeito e o reconhecimento dos profissionais com quem você trabalha, você vai conquistando espaço para você se expressar, entendeu? Isso funciona em todos os sentidos, né? Não só com relação à roupa que você escolhe, mas, por exemplo, outro dia eu fiz uma live falando de horário de trabalho, né? Curiosamente, na CONASEC, né, a Conferência Nacional do Secretariado, que aconteceu dia 4 de outubro, uma das palestrantes contou a sua história, né, a sua trajetória no secretariado, uma trajetória de muito sucesso, e ela, num determinado momento, falou assim: eu saio no meu horário. Bom, eventualmente, e muito eventualmente, se for necessário, eu fico para acompanhar algum processo realmente muito importante. Do contrário, no dia a dia, eu vou me embora no meu horário. Você acha que uma secretária que acabou de ser contratada numa empresa pode fazer isso? Eu entendo que não. É claro que, como eu disse naquela live, essas condições elas são negociadas no momento da contratação. Isso. Então, tudo depende do respeito que você conquista e do reconhecimento que você conquista na medida que você vai trabalhando, né? Porque o trabalho é uma relação como qualquer outra. No início, e quanto mais você entrega, né? De adaptação, de conhecimento, e à medida que o tempo passa, essas impressões elas vão se formando e você conquista espaço para se expressar. Outra questão que a gente falou também, Vanessa, o fato da vestimenta não impactar no trabalho que você executa, né? Foi algo que você escreveu no seu post. Não importa se eu estou vestida de bege ou de rosa, pink, o meu trabalho sai do mesmo jeito. Então, você acredita que não tem impacto nenhum? Sim, então, é como eu falei, impacto não no sentido generalizado. Por quê? Como eu trabalho em casa e meus clientes não estão me vendo o tempo todo, eu tenho a liberdade de estar mais à vontade.
Então, quando eu sei que, tipo, eu tenho um atendimento programado com algum cliente, eu vou, claro, me vestir para estar adequado. Eu sempre falo que, gente, quando vocês não estão trabalhando de pijama, você fica improdutivo. É consequência do cérebro. Isso é cientificamente comprovado. Então, eu sempre tento... eu sempre tento estar trabalhando, mesmo trabalhando em casa, estar sempre arrumada. Até porque um cliente meu pode precisar a qualquer momento de falar comigo. Mas nem sempre consegue. Eu não vou dizer aqui que todo dia eu me arrumo para trabalhar em casa, que não é verdade, né? A gente trabalha em casa, às vezes a gente trabalha de pijama mesmo, do jeito que dá. Mas eu tento sempre estar adequada ao que eu faço. O que eu falei no post foi em relação a cores. Porque como eu fui condicionada por muito tempo a usar cores neutras, usar cores bege, cor preto, então eu não usava, é incrível assim, porque eu não consigo mostrar meu guarda-roupa, mas meu guarda-roupa, metade dele é preto, metade dele é branco e bege. Eu acho que eu tenho agora que eu tô começando a ter peças coloridas, porque eu não usava, era meio que, era como se eu quisesse chamar atenção com a roupa, sabe? Porque eu não podia usar lá. Lá só usava roupas claras, bege, neutra, porque secretária, para eles, para a empresa que eu trabalhei, tinha que ser uma pessoa que vive nos bastidores. Eu não podia chamar atenção, sabe? Então, assim, como eu passei por muito por isso, eu meio que fiquei um pouco reprimida e soltei, assim. Mas não concordo de que secretária remota tem que se vestir de qualquer jeito, de forma nenhuma. Independente da profissão, você tem que saber como se vestir em cada ocasião, né? Então, isso para mim continua sendo muito importante. Eu também tive um episódio, não foi necessariamente, não foi comigo, né? Um tempo atrás eu concorri para uma vaga e na entrevista, né, eu estava na sala de espera e saiu uma menina da sala do gestor, né? Era um presidente de uma empresa. E a esposa dele tinha um negócio no mesmo escritório, né? O dele ficava no andar de cima e o escritório dela ficava no andar de baixo. E saiu da sala dele, enquanto eu estava na sala de espera, saiu da sala dele uma menina com uma roupa maravilhosa. Era um vestido de fundo branco, com umas estampas, assim, bem legais. E a cor que predominava na estampa era um verde, parecido com esse verde aqui do chroma key. E o sapato e a bolsa dela eram verdes no mesmo tom. Eu achei a roupa dela maravilhosa. O tempo passou, eu fui contratada. E depois eu soube que aquela menina... Eu fui contratada para trabalhar com o presidente da empresa, né? E depois de um tempo eu soube que aquela menina que saiu da entrevista antes de mim foi contratada pela esposa... Foi contratada pela esposa dele, para ser secretária dela. E ela disse assim para a menina, você nunca use uma roupa que apareça mais que a minha. E obrigou a menina a trabalhar de terninho preto todos os dias. Me identifico. Pois é, essas coisas acontecem. Acontecem. É aquela história, né? O secretariado, eventualmente, pode passar... O profissional de secretariado, eventualmente, pode passar por essas situações. E, de repente, você está afim de pagar, né? Tudo na vida tem um preço a pagar. E eu acho que foi importante, né? Acho que é importante a gente estar disposto a enfrentar mesmo os desafios. Tem algumas coisas a gente tem que ser submetido a fazer mesmo para crescer mais à frente, né? Para evoluir mais à frente. Eu não estaria aqui onde eu estou hoje se eu não tivesse me submetido ao que passei, por exemplo. Foram 2 anos de experiência, querendo ou não, né? E aprendi muita coisa. Então, não me arrependo. Inclusive, aprendi a como me vestir, né? Porque eu comecei a me vestir mais formal depois desse trabalho. Porque antes eu não ligava muito para isso. Então... eu com 19 anos, eu também... Eu sou secretária desde os 19. No meu primeiro emprego, um chefe meu também me pediu para voltar para casa trocar de roupa. Nossa, isso é muito constrangedor. Vestido justo. Eu estava com um jeans rasgado. Hoje em dia, isso é moda. Naquela época não era. Mas eu trabalhava numa fábrica. Mesmo assim, me pediram para trocar. Enfim, aí vocês têm que ficar, meu Deus. Tem muita gente comentando aí. Vamos ver o comentário das pessoas. Pois é. O Ezequiel... Boa noite, Ezequiel. Tudo bem? De onde você está falando?
Eu vou demorar um pouquinho aqui para ler, porque já rolaram vários cumprimentos e perguntas e tal. Gente, chegar perto dessa câmera mostra todas as rugas. Mulher, que rugas, pelo amor de Deus. Então, Ezequiel pediu para a gente falar sobre homens atuando no secretariado. Muito bom esse tema, mas não é o tema dessa live. Ezequiel, o que a gente pode dizer sobre homens no secretariado? O que eu dei uma pesquisada e descobri sobre o dress code do homem é que, assim como eu sugeri para as mulheres, eles também devem modelar o gestor na ausência de uma orientação da empresa, né? Então, é isso que a gente pode falar no momento, porque se refere ao dress code do homem secretário. Isso. Inclusive, temos um homem... Inclusive, temos um homem aqui, secretário maravilhoso, Eduardo Edilson, que ele se veste divinamente, minha gente. Esse homem arrasa. Ele foi o vencedor de um sorteio que eu fiz do Comitê Secretariado do Rio de Janeiro. Ele estudou comigo na Federal, maravilhoso. Seja muito bem-vindo também, Eduardo. Gente, tem muitos comentários, muito legal. Mas, assim, perguntas... Vocês têm alguma pergunta para fazer? Deixem as perguntas. Jéssica, sua linda, eu estava só botando uma pilha. A Gelli falou que eu sou toda elegante, questão padrão. Linda, maravilhosa. Parece que fez harmonização orofacial, assim, mas não, minha gente, já nasceu assim. Gente, é só botox, harmonização. Ai, meu Deus. Botox. Deixa eu falar. Aline Vicente fez um texto aqui, deixa eu ler. Acredito que importante a adequação do ambiente seja secretariado presencial ou remoto. Isso aí, foi isso que eu já tinha falado na live anterior. E a Vanessa reforçou aqui. O importante é estudar a cultura da empresa para que a gente não se sinta deslocado. Isso. Se conectar, né, com a pessoa. A Vanessa está o tempo inteiro falando de se conectar. Existe uma teoria de que você se conecta por similaridade. E existe, inclusive, uma técnica, né, para aumentar a conexão que se chama rapport. Essa técnica, não vou entrar nos mínimos detalhes, mas o fato de você se vestir de maneira similar, enfim, adotar trejeitos daquela pessoa, vai te aproximar dela, né? Inclusive, no livro que eu citei na live anterior, que é o livro do Cialdini, né, Influência, a tradução em português não é legal. A tradução em português é Influência, as armas da persuasão. Em inglês, o título é Influência, a psicologia da persuasão. Então, ele faz uma análise do comportamento psicológico humano a partir dessas situações, né? E uma delas é que justamente você tende a gostar de pessoas similares, né? Isso. É que você falou. Exatamente. E tem tudo a ver com essa história da cultura da empresa, né? Você é mais bem aceito na medida em que você se adequa ao ambiente. E por isso que é bem interessante, seja ou empresa comportamental, né? Empresa física, ou seja no seu trabalho remoto. Procure sempre entender e pesquisar sobre o seu cliente, que é para você poder se conectar com eles, conectar com a empresa. Porque dessa forma você não vai ter como errar, né? É verdade. Nesse Agora, sempre lembrando de não fugir do seu estilo, né? Também não criar um personagem que depois você não vai conseguir manter. Que eu acho isso também muito importante. A gente tem que ter personalidade. Então, é importante se conectar com o outro, mas sempre através da nossa essência, da nossa personalidade própria. E não colocar uma coisa que a gente não vai conseguir manter ali por muito tempo. Exatamente. Outra questão, Vanessa, que eu queria que você comentasse para a gente. Bem, uma delas você já falou, né? Que é o que eu fiz do que eu quiser, se vale para o secretariado. Não é bem assim, né? Mesmo no secretariado remoto,
Se você Sim. for, por exemplo, fazer uma reunião por Skype com seu cliente, como é que você faz essa reunião? Geralmente eu sempre faço por Zoom, via Zoom, né? Então, sempre que eu vou fazer reunião. Geralmente é Isso não é programada. aplicativo moderno. Geralmente Na minhas minha reuniões época são era só o todas. Skype. Geralmente são todas programadas as reuniões, porque geralmente eu faço reunião de alinhamento. Por exemplo, no final da semana, vamos ver como é que foram as atividades, vamos ver o que é que precisa para a próxima. Mas quando, por exemplo, um cliente ele quer falar comigo, Vanessa, eu preciso falar contigo daqui a 20 minutinhos. Se eu não tiver vestida, tipo, adequadamente, eu boto pelo menos um blazer, sabe? Porque ali já passa uma maior credibilidade. Mas eu não vou atender meu cliente de pijama ou de blusinha, de alcinha decotada ou de roupa de academia, como às vezes eu faço isso. Eu não vou fazer isso jamais. Uma vez eu até fui atender uma cliente que ela é advogada e foi muito engraçado, porque ela se veste muito, muito, muito bem. Inclusive, eu sou fã dela. E aí, quando eu fui atender ela, eu estava muito bem vestida também, né? Fui lá atender ela no escritório dela e tal. Mas ela estava muito cansada nesse dia. E aí ela saiu de cá, ela foi para casa, tomou um banho e veio vestida bem confortável. Ela veio de blusinha e tal. Eu olhei assim, eu fiz, nossa, é a mesma pessoa. E daí depois a gente até brincou. Ela fez, olha, hoje eu sou sua cliente. Então, assim, eu posso estar vestida de qualquer jeito, mas você tá impecável. Então, assim, pra mim aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? Por exemplo, ela se veste sempre muito bem, mas naquele momento ela estava como minha cliente, então ela se sentiu à vontade de estar vestida de mais leve ali, de roupa mais casual. Mas eu, enquanto fazendo a prestadora de serviço, né, estando ali fazendo o trabalho para ela, eu tinha que estar impecável, porque a imagem passa muita credibilidade. E ela é uma pessoa que olha muito para isso. Então, aquilo marcou muito, assim, eu achei muito importante. Esse ponto de passar credibilidade pela vestimenta é algo que eu falei rapidamente na live passada, e eu vou concluir essa live falando sobre esse assunto. Então, quem Perfeito. quer entender... Aproveite e pergunta. Exatamente. Quem quer entender por que a coisa funciona assim, manda aí a sua pergunta que eu vou explorar esse assunto aqui. Gente, estou olhando minha cola está aqui no celular. Porque eu trouxe no papel, mas no papel eu perdi. Desculpa, a Jéssica escreveu aqui, eu vou ler. Antes aparecer não era possível. Na verdade, não era elegante. Mas agora a visão de aparecer está sendo estimulada. Isso que percebo. Isso. Sim, a gente está vivendo numa era em que as redes sociais dão o que para a gente? Espaço para a gente se mostrar, não é? Exatamente. Inclusive, as pessoas precisam aprender a se comunicar a partir dessas ferramentas. E faz toda a diferença. Estou vendo que tem gente comentando aqui no YouTube também. No YouTube. Legal. Porque a assim, Bárbara falou, senso sempre. Verdade. É isso. Isso foi o que a Jéssica falou. Lauren, acho que ela mandou uma pergunta também. Quem? Lauren, ela perguntou alguma coisa. Peraí. Eu estou na pergunta do Marco ainda. A mulher é divertida quando usa vestido justo, mas o homem usa uma calça apertada que deixa tudo delineado e ninguém reclama. É verdade. Oi? É verdade, mas mulher, as pessoas veem logo. Homem usa tudo justo, ninguém fala nada. É bonito, é maravilhoso. Mas mulher tá querendo chamar atenção. Eu acho que a gente fica mais suscetível a esse tipo de julgamento, assim. A cultura ainda do machismo, né? Que ainda impregna aí na nossa sociedade. A nossa cultura é muito machista. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu chego lá na pergunta da Lauren. Gente, tô feliz demais. Gente, a beça. Muito bom. Legal. A Jaque escreveu aqui. Já vi isso acontecer com colegas. Mulheres chefes costumam ser problemáticas. Não estou generalizando. Pois é. Enfim, às vezes a mulher, já aconteceu comigo, uma vez eu fui trabalhar, isso não é antigo não, isso é recente. Eu fui com uma camiseta, né? E uma blusa com uma trama, tipo um tricô por cima, né? Uhum. E a moça do RH me pediu para não usar mais aquela blusa no trabalho.
E não foi o chefe, né? Mas, enfim, eu acho que realmente existe essa questão mais de mulher para mulher do que de homem para mulher. Exato, verdade. Vamos ver a pergunta da Lori. Isso é muito triste. Muitas vezes até perdemos oportunidades boas pelo simples fato de se vestir bem. Na verdade, aquilo que eu falei, né? Vamos recapitular, porque a Lori não estava na live anterior. Uhum. O cérebro humano, ele funciona por... o Robert Cialdini, no livro que eu já mencionei, As Armas da Persuasão, ele fala que ele funciona por atalhos, porque ele não tem condição de fazer o processamento de cada operação que ele executa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu peguei o celular, pensei no que eu estou te falando, olhei para a câmera, tudo isso é monitorado pelo cérebro humano. Então, vocês pensam que no dia a dia o cérebro vai executando tarefas o tempo inteiro. Então, ele tende a funcionar por atalhos, por padrões. Então, ele entende que, sei lá, chegou alguém na recepção da sua empresa de boné, com uma bolsa térmica, a pessoa não precisa dizer que foi entregar comida, você já sabe que ela foi entregar comida. Então, esses são os atalhos que o cérebro faz, né? E porque o cérebro funciona dessa forma, muitas vezes a gente não tem tempo de conectar com alguém. A pessoa te olha, o cérebro leva 30 segundos para fazer um julgamento. Na verdade, a palavra julgamento ela ficou estigmatizada. O que eu quero dizer é que você demora 30 segundos quando você vê um rosto pela primeira vez, para você considerar essa pessoa confiável, ou uma ameaça, ou atraente, enfim. Isso tudo acontece por várias questões psicológicas, né? Tudo está muito relacionado à maneira como o cérebro funciona. E, como eu disse, a questão do julgamento rápido é uma delas. Outra questão é que eu ia falar lá no final, por que você vestir um terno passa mais confiança, né? Mais credibilidade? O ser humano, segundo Roberto Cialdini nesse livro, o ser humano, ele entende desde bebê que a autoridade é algo a ser respeitado, independente dessa autoridade ser confirmada ou não. Então, por exemplo, o seu pai ou sua mãe, você cresce obedecendo o seu pai ou sua mãe sem o direito de questioná-lo. As novas sociedades estão mudando um pouco isso, as novas gerações, melhor dizendo. Mas antigamente, no meu tempo, por exemplo, ordem de pai e mãe não se questiona, porque eles tinham autoridade. Né? E a tendência do ser humano é conferir sempre credibilidade àquilo que passa autoridade. E quando você não tem uma autoridade confirmada, você confere credibilidade aos símbolos que comunicam a autoridade. Exatamente. Quer ver um símbolo muito fácil de você identificar como símbolo de autoridade? O uniforme, a farda. Você vê uma pessoa fardada e ela te diz uma palavra, te dá uma orientação, dificilmente você vai questionar. Né? A tendência é você entender que aquilo é o certo. Quando você vai numa consulta médica, eu entendo que a maioria das pessoas não pergunte ao médico por que ele está dando essa ou aquela orientação. Né? Você simplesmente faz o que ele manda porque você reconhece a autoridade nele. E os símbolos da autoridade, um deles é a vestimenta. Então, por isso que muitas vezes a gente diz assim, você se veste bem, você passa credibilidade. A princípio parece uma questão de estereótipo, uma questão de preconceito. Mas não é. É muito mais interessante e muito mais poderoso. Né? É algo que a gente pode usar a nosso favor. Em que situações?
numa entrevista de emprego. Porque numa entrevista de emprego, o que você está fazendo é convencer o recrutador que você é o melhor candidato, né? Então, se ele sente em você um símbolo, né, que comunique autoridade, autoconfiança, automaticamente ele vai sentir mais credibilidade em você e isso vai te favorecer. Então, esse é o lance dessa questão do botei o terninho para passar mais credibilidade. Entendeu, Lore? Você que tinha perguntado. Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa aqui. Sim, Eduardo, a gente pode fazer sim uma live. Eu já Olha, que legal. Eu tenho um tema que foi o tema da enquete da semana passada, que foi muito bem votado, que é sobre maternidade no secretariado, que eu vou fazer na terça que vem. E aí, na outra terça, a gente fala sobre os homens no secretariado. Pode ser? Olha aí, vai ser incrível. Então, a sugestão do Edmilson e do Ezequiel, que estão aqui assistindo a gente. Eu estou até realizando uma pesquisa no Brasil para falar sobre o tema. De onde você é? O Eduardo. Foi o Eduardo que falou isso. Interessante. Priscila Vieira perguntou: quais são as peças coringas para compor um look mais barato, de preferência? Já fiz muito isso. Vestido tubinho. Vestido tubinho, saia reta da cintura ao joelho e camisa de botão, né? A Vanessa falou que já trabalhou com gente que implicava com cores. Enfim, gente, aquilo que eu falei semana passada, né? A gente nunca sabe até onde vai a paranoia, enfim, as crenças, a loucura dos outros, né? Implicar com uma cor. É um negócio meio doido. É algo meio sem sentido. É como você falou, tipo, imagina eu com vestido azul, porque eu sou bem branquinha. Talvez a pessoa ficou incomodada, né? Aí mandou eu voltar e tirar meu vestido azul. Pois é. Às vezes é até uma questão de, sei lá, de não querer às vezes que você apareça às vezes é a autoestima do outro mesmo. Não é nem com você, mas o problema é com a pessoa mesmo, que não tá bem, não tá com a autoestima bem e tal. Aí acaba pegando em você, querendo afetar você, mas, né, a gente depois de muito autoconhecimento, a gente entende que nem tudo é pra gente e com a gente. Às vezes é só problema do outro mesmo e acaba respingando em nós, né, na gente, mas não é. É verdade. Então, Priscila, o vestido tubinho, sem decote, para não errar, para não correr riscos, está começando, sem decote, até o joelho, não muito justo, né? Num caimento que não marque, que não fique desconfortável. Aí, ó, um bom referencial é o limite do conforto. Uma roupa muito justa, ela acaba às vezes incomodando. Ela fica subindo. Você levanta o braço, ela sobe. Você sobe junto também. Oi? Desculpa, você acaba levando. Não, porque eu falei que realmente quando você bota uma roupa muito curta, que você sobe o braço, a roupa levanta junto. Então, a referência que você pode usar é essa do conforto. Do conforto. Eu acho que um blazer preto também temos que ter, é essencial. Um blazer preto, camisas de botão valem a pena investir. Algumas camisas que tem um caimento assim, que você põe por dentro da saia, fica bonitinho, sabe? Camisa de tecido. Até alguns tecidos mais molinhos, tipo seda. Não precisa necessariamente ser seda. Mas uma coisa, um algodão, às vezes cai super bem e não é algo muito caro e faz um look bacana. Verdade. Quanto a sapato, eu fiz a postagem, não sei se vocês viram, né? A postagem aí sobre o dress code. Aquilo é uma sugestão, não é uma regra, né? E aí eu fiz a equivalência. Se o gestor usa sempre gravata, é interessante. Eu vi, adorei. Usar salto. Mas isso é uma referência, né? E não precisa mas eu achei muito legal. Ser assim. Até porque, eu, por exemplo, em janeiro desse ano, eu sofri um acidente, uma bobagem. Fui atropelada por uma bicicleta. Estava correndo na ciclovia e fui atropelada por uma bicicleta. Mas eu fiquei com uma lesão no tornozelo, eu não pude usar salto. Por, sei lá, acho que até maio. Fiquei de janeiro a maio sem salto nenhum.
E aí, Uma meu pausa, chefe porque podia fazer o que ele quisesse. Tive várias reuniões importantes no escritório e fui de salto baixo. Aí você tem algumas alternativas, sapatilhas mais arrumadinhas, né? uhum, Ou você tem aqueles saltos quadradinhos, que são blocado, né? confortáveis. É, exatamente. A menos que seja uma imposição da empresa, você pode criar, você pode mudar, você pode, enfim, adequar a tua realidade. Né? Hoje em dia, a sapatilha está super na Em moda, alta, né? E faz looks legais, né? verdade. Então, Gente, isso, olha quem acabou Priscila. de chegar aqui. Peraí, calma. Que a rainha Quem? do look também é Henriette, minha gente. Essa mulher é muito maravilhosa. Henriette. Gente, que honra. Ela é Lauren fez outra pergunta. Deixa eu chegar lá em maravilhosa. Henriette, que ainda não cheguei. Cadê? Peraí. Eu já cheguei, que eu já Gente, vi ela tem muita falando. gente. Legal. Deixa eu Ela ver é outra pergunta diva. que Lauren colocou aqui. Vocês acham que colocar foto com roupas casuais, adequadas, menos formais, no Instagram, é prejudicial ou devemos respeitar o dress code nas redes também? Gente, Ai, pois essa é. eu quero falar. Fala, Vanessa. Vanessa quer responder. Olha, então, veja só uma coisa. Se você usa o perfil só para mostrar coisas da sua empresa, assim como, por exemplo, eu tenho um perfil da minha empresa, que é o Executiva Service. Lá eu só mostro coisas da minha empresa, que é conteúdo sobre meus serviços. Eu raramente boto minha carinha assim lá, é mais conteúdo mesmo, focado no serviço que eu presto. Agora, se você tem um perfil pessoal, que é no caso profissional, e você ficar postando só coisas técnicas ou só quem você é no trabalho, as pessoas não vão se conectar com você. Eu sempre falo muito sobre isso de conexão, porque, minha gente, hoje a gente vive numa era de conexão. As pessoas se conectam com a gente, então não tem para onde. Se você coloca só foto formal, só vida de trabalho, as pessoas vão cansar de ver aquilo. Ninguém vai querer ver uma pessoa que só trabalha o tempo todo. E também ninguém vai querer ver uma pessoa triste o tempo todo. Então, você tem que equilibrar, não é ficar colocando foto. Eu até tive uma live que eu falei sobre eu postar foto de biquíni, ou eu postar foto na academia, por exemplo. Mas ali é porque eu mostro o que de fato eu faço na vida, eu mostro o equilíbrio que eu tenho na vida. Então, para mim não é válido ficar postando só foto de eu trabalhando, ou eu formal, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu preciso ter um equilíbrio e sempre pensando, tá, eu vou postar essa foto, mas vai conectar com o quê? Qual o conteúdo, qual o contexto da foto? Porque eu não vou botar uma foto lá de biquíni e vou colocar Deus é maravilhoso. Não tem nada a ver com nada. Que eu vejo muita gente fazendo assim, né? O dia tá maravilhoso, a luz do sol, não sei o quê. Não faz sentido. Mas quando você for postar uma foto, veja qual o contexto, qual a mensagem que você quer levar, o que é que você quer falar, né, com aquela imagem. Então, não descredibiliza você postar uma foto ou com sua família. Eu só não recomendo postar coisas bebendo, porque, por exemplo, você ficar postando foto bebendo, você posta uma, daqui a pouco você posta outra. Quando for ver seu perfil, vai ter lá muito foto bebendo. As pessoas vão julgar você como uma pessoa que está bebendo sempre. Então, assim, é o equilíbrio mesmo, né? Postar mais claro do seu conteúdo, do que você quer mostrar para as pessoas, mas não deixar de também mostrar para as pessoas um lado seu humano, de como você é, de quem é que está perto de você, das pessoas que você ama, do que você gosta, porque as pessoas se conectam com isso. Então, é muito importante você fazer isso. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é... Sempre me perguntam, Vanessa, eu posso ter um perfil profissional e posso ter um perfil pessoal? Porque tem secretária remota que quer ter um perfil pessoal, sabe? Que é para ter um perfil pessoal para postar as coisas só para a família. Minha gente, imagina, eu escutei isso em uma palestra. Imagina se um cliente seu descobre que você tem um perfil pessoal e ele não pode ter acesso àquele perfil. O que é que ele vai achar? Que você está escondendo algo dele. Então, você já não está passando confiança para o seu cliente. Então isso para mim fez muito sentido. Então, você vai ter que ter um perfil único, se você é secretária remota, ou se você for secretária convencional, não quer aceitar seus chefes, seus patrões, não aceita. Mas se você é secretária remota e quer aparecer nas redes, você tem que ter um perfil único e equilibrar ele, para ser tanto profissional quanto para o pessoal, sempre tendo senso, né? O senso sempre. Mas esse negócio de perfil pessoal, sem que os seus clientes ou seus possíveis clientes vejam, isso atrapalha na sua credibilidade. E é fato. Eu já tive uma situação
Enfim, eu trabalhei numa multinacional que uma vez me mandou para um treinamento na Suíça. E aí o seguinte, isso tem muitos anos, 2006, uma coisa assim, 2006 ou 2007. E aí, na época que eu estava emitindo a passagem, o treinamento era segunda e terça. E acho que a terça-noite ou na quarta de manhã já tinha o voo de volta. E tinha uma regra tarifária na época, que se eu ficasse mais de 3 dias, a tarifa ficava mais barata. Só que aí, se eu ficasse mais 3 dias, eu teria que pagar mais uma diária de hotel. Ainda assim, era mais barato para a empresa. E era interessante para mim. Afinal, eu não conhecia a Suíça. E aí eu fui fazer o treinamento na Suíça. E como tinha essa questão da regra tarifária, eu cheguei lá sábado de tarde, né? E aí, domingo, eu fui passear, fui conhecer a Suíça, porque o treinamento só começava na segunda, né? E na época não tinha Facebook, não tinha Instagram, na época era o Orkut. Nossa. Vocês que têm aí 24 anos devem lembrar. Eu ainda lembro. Estive lá. Era da época do Orkut. E aí, eu fui lá, fiz um passeio numa cidade chamada Lucerna, na Suíça, né, no domingo. E enchi o meu Orkut de fotos, né? Fotos do passeio na Suíça. E eu fui chamada a atenção. Um dos gestores da empresa veio falar comigo. Você viajou para fazer um treinamento e encheu a rede social de fotos de passeio. Então, essas questões são todas muito delicadas. Foi a Lauren que perguntou. Isso. Né? Então, às vezes você não está fazendo nem nada errado, não está botando uma foto informal. Eu postei foto lá visitando, andando na neve pela primeira vez, visitando as montanhas, e tomei uma chamada. Então. Mas é equilíbrio mesmo, é você ter a percepção, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Você tentar conhecer o teu gestor, as pessoas com quem você trabalha. Quando você trabalha no secretariado remoto, é um pouco mais complicado, né? Porque você trabalha com muitas pessoas diferentes, né? Quando você trabalha numa empresa formal, é um pouco mais fácil de você prever essas situações, né? É verdade. Enfim, mas acontece cada coisa que você nem imagina. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Gente, tô adorando. Muita gente por aqui deixando perguntas legais. Só lembrando que ter autoridade não é ser autoritário. Marco, muito boa essa observação. Veja bem, quando a gente fala de autoridade, a gente está falando de ser percebido como alguém que tem notoriedade ou notoriedade, entendeu? Como alguém que tem o conhecimento, né? Exatamente. Não é autoridade relacionada você querendo impor, né? Autoridade relacionada a reconhecimento. Tá? Henriette falou, uma bela calça de alfaiataria também é uma peça muito interessante. Sim, falando lá das peças que a Priscila perguntou. Que bom, a Ellen falou aqui também. Inclusive, daqui a pouco eu acredito que vai cair, viu? Só é 1 hora. Cair. Deixa eu só falar. Já deu 1 hora? Daqui a pouco. Eu queria falar 2, não pode não. Eu gosto muito. Se cair no Instagram, vocês corram por YouTube que a gente vai finalizar lá, tá? Eu vou tentar finalizar a tempo. Mas vamos lá. Vanessa, uma última pergunta que eu queria te perguntar. E a questão da sensualidade? Uma seguidora na live passada, ela me falou assim: e se a gente tiver chefes gringos, a gente tem que tomar cuidado com a credibilidade. Olha. Com a sensualidade. Com a sensualidade. E eu disse para ela a minha opinião pessoal sobre o assunto. Eu acho que sensualidade tem que ficar fora do trabalho. Exato. Por quê? Porque não é um ambiente para isso, né? A gente não está querendo ali conquistar o chefe, né? A gente está querendo trabalhar. Exatamente. Mas assim, existem pessoas que já têm uma sensualidade assim que nem mostra, mas que já é sensual.
É uma coisa natural. assim que já nasce ali impregnado com a pessoa. Então, quando você já é esse tipo de pessoa, você tem que ter um cuidado, uma sutileza ainda maior com tudo que for fazer. E aí é que entra. Essa pessoa, ela não pode estar, tipo, pegando muito pesado num batom vermelho, né? Aí alivia mais. Se a pessoa já sabe que ela chama a atenção, eu sei, eu tenho esse senso. Eu sei que se eu boto um batom vermelho, minha boca ela é muito volumosa. Então, ela chama a atenção. Então, se eu for trabalhar com um homem que é casado, que é a mulher ciumenta, que tem todo um contexto por trás, é claro que eu vou me vestir, me adequar àquela situação, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que se adaptar e se adequar a tudo. Tudo mesmo. E trabalho não é lugar pra gente estar sensualizando, não. A gente só sensualiza pro marido, pro namorado, né? Pra gente, no espelho. Mas no trabalho, a gente tem que manter o profissionalismo. Isso aí. Então, gente, vai cair a live. Vamos concluir? Eu quero agradecer Foi incrível. a todo mundo que entrou aqui. Adorei. Vamos repetir. Né? Arruma novos temas. Manda pra gente, mensagem, o que é que vocês querem. Desculpa? Não tô falando para as pessoas. Mandem pra gente o que é que vocês querem, o que é que vocês querem que a gente fale, porque daí a gente troca ideia. Eu adoro fazer live. Live pra mim é uma conversa que eu tenho com vocês, assim. Adoro mesmo. Eu também. Adoro essa interação. Deixem corações aí na live para ela ser distribuída para mais pessoas. Eu nunca peço isso. Aliás, eu sou um fiasco. Mas acho que a gente não tá precisando nem pedir, que eu só tô vendo os coraçãozinhos aqui, ó. O povo é desenrolado, minha gente. E, gente, pensem no seguinte, né? No que se refere a dress code. A gente está representando os interesses do cliente, da empresa. A gente quer conquistar, a gente quer aproveitar uma oportunidade numa entrevista de emprego. Então, a gente tem que usar essa situação a nosso favor, né? A gente não sabe se vai ter uma segunda oportunidade, então conquiste no sentido de conquiste a aprovação já na primeira oportunidade. Exatamente. Essa mensagem final. E muito obrigada por quem entrou. Muito obrigada, principalmente a você, Vanessa. Adorei. Imagina, amei. Adorei. E vamos nos falando. E se tudo der certo, a gente vai fazer muitas outras. Henriette, meu amor, beijo. Linda, maravilhosa. Maravilhosa essa mulher. Sou apaixonada por ela também. Ela é uma diva. Sabia que ela está na minha primeira turma de mentoria? Ai, meu coração. Eu não sei o que eu posso ensinar para a Henriette. Gente, a gente tem sempre o que aprender uma com a outra. Você também é incrível, maravilhosa. Sua linda. Então, Lauren, eu sou fã de todas. Silvana é minha mãe. Ah, é? Minha mãe não perde uma live, ela é maravilhosa. Ah, isso aqui é... Pô, adorei incentivo no berço. É assim. A professora Vanessa, aqui do Rio, o Marco, a Lili de Portugal. Cara, Lauren, todo mundo que compartilhou, que conversou. Gente, muito obrigada. É isso aí. Priscila, Tarcísio, Odete, todo mundo que entrou, gente, muito obrigada. Foi maravilhoso. Inclusive, quem quiser, né? Tirar print e compartilhar. Vamos fazer nossa pose? Isso aí, façam um print. Eu sempre digo, minha gente, tira print, compartilha, que é para que outras pessoas vejam, para que a gente vire um ciclo mesmo, uma corrente de pessoas, de mulheres que querem se desenvolver, de homens que querem se desenvolver. Eu acho isso muito incrível, sabe? A gente pegar um pouquinho de conhecimento do que a gente sabe, do que a gente aprende na vida e compartilhar com outras pessoas. Então, vamos nessa, que a gente é um time. A gente é imbatível. A gente é imbatível. Vamos embora. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Obrigada, linda. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.